Boa noite, amada igreja. Quero saudar a igreja com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos dar início a mais um culto de doutrina e oração nessa noite. Último dia do mês de janeiro, Dia 31 de janeiro. Vamos dar início com uma oração inicial. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, gratidão mais uma vez, Senhor, por mais uma vez estar aqui nessa casa, reunido com nossos irmãos. Que o Senhor venha, Senhor, estar conosco no nosso meio, Senhor. E também, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada irmão que veio essa noite, Senhor. E cada irmão, Senhor, que não pôde vir essa noite, Senhor, pois você sabe o motivo, Senhor. Esteja, Senhor, no nosso meio e receba, Senhor, nossos louvores que serão entoados a Ti, Senhor. E também, Senhor, que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, Senhor, através do nosso pastor Júlio, Senhor. E também, Senhor, que o Senhor venha ouvir nossas orações, Senhor, nossas petições que iremos, Senhor, levar ao Senhor. Que o Senhor venha fazer conforme a Sua vontade, Senhor. Senhor, eu lhe peço, Senhor, tudo isso e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, nós iremos cantar um cântico rompendo em fé. Convido que a igreja possa ficar em pé, por favor, para entoarmos juntos esse cântico.
Ainda de pé, irmãos, nós iremos cantar mais um cântico, na verdade é um hino do cantor cristão, 314, Estou Seguro. Amém. Ainda de pé, irmãos, nós iremos fazer uma leitura bíblica, onde se encontra em 2 João, capítulo único, né? Só tem um capítulo, do versículo 1 ao 3. 2 João, versículo 1 ao 3. O ancião, a senhora eleita e aos seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam conosco na verdade e amor. Amém? Eu convido o nosso irmão Aleph, que venha fazer uma oração. Aí mesmo, irmão, não venha não. Fazer uma oração em agradecimento à palavra que foi lida. Amém. Podemos assentar, por favor? Obrigado, irmão Aleph. Convido mais uma vez o grupo de louvor. Nós iremos cantar mais um cântico.
Quero ofertar. Nós iremos fazer o recolhimento da oferta essa noite. Aqui está o nosso gasofilaço. Quem trouxe sua oferta hoje, pode se dirigir aqui à frente. Oremos. Santíssimo Deus e eterno Pai, mais uma vez quero te agradecer, Senhor, pela essa oferta que foi recolhida essa noite. Que o Senhor venha, Senhor, estar abençoando cada irmão que pôde cooperar essa noite, Senhor. E que o Senhor venha também estar ajudando cada irmão que não pôde cooperar, Senhor. Que o Senhor venha estar ajudando com o emprego, Senhor, o irmão, Senhor, que está desempregado. E que o Senhor venha, Senhor, estar no controle de tudo, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Esteja, Senhor, nos abençoando cada dia mais, Senhor. E que não somente só uma oferta, Senhor, financeira, Senhor, que seja ofertada a Ti, Senhor, mas que nossa vida por inteiro seja ofertada a Ti, Senhor. E no nome do Senhor Jesus eu lhe peço tudo isso e agradeço. Amém. Agora convido o nosso pastor Júlio César, que irá trazer o estudo dessa noite. Fecha. Meus irmãos, boa noite a todos. Todos estão bem no nome de Jesus? Amém? Todos estão prestando atenção para mim? Hã? Estou rindo, irmão, porque ontem nós participamos do curso de oratória, né? E a dica foi que eu tenho que chamar a atenção do meu público, né? Então, consegui chamar a atenção dos irmãos? Amém, glória a Deus. A palestra ontem do pastor Gilberto Stephanie foi muito boa, né? Nos deu uma orientada de como falar, de como cativar o público. E aqui eu estou treinando. O Aleph com a Regina aqui, e vamos saber, né, se nós aprendemos. Ok, irmãos. Boa noite a todos. Graça e paz no nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer ao nosso bom Deus, mais uma vez, nós estarmos reunidos no nome de Jesus nesse dia 31 de janeiro de 2024. Já está se passando o primeiro mês, já está chegando o segundo mês desse 2024. Irmãos, eu gostaria de reconhecer os nossos visitantes. Nós temos ali o irmão Alisson, com a sua esposa e o seu filho, estão nos visitando essa noite, vieram fazer um convite. Aí disse, pastor, perguntou o dia do culto, eu disse que era hoje. Disseram que viriam fazer um convite
Aí eu digo, rapaz, eu não vou nem merendar à tarde, né? Quem sabe é para comer um tambaqui. Estou na expectativa aqui. E porque os irmãos sabem, né, que eu não gosto muito dessas coisas, né? Tem irmão que me chama para comer tambaqui, eu fico chateado com essas coisas, tá? Então vamos esperar aí qual é o convite, né, que o irmão vai fazer para nós aí. Vamos dizer para os nossos irmãos a nossa frase. Ok, volte sempre. Ele é da Igreja Batista Vaso de Bênção, Pastor Wagner. Irmãos, antes de nós começarmos novamente pela recapitulação, eu gostaria de lembrar os irmãos que continuem orando pelos enfermos. Nós temos a irmã Leucimar, que já está há mais de uma semana enferma. Quem mais que se conta enferma aí? A irmã Nira também, né, colocou lá no grupo. Então esteja orando por esses irmãos. Irmão Zé Ferreira também, né? O Nilda que está se recuperando. Então não esqueça de orar por esses irmãos, ok? Vamos abrir nossas Bíblias aí para o livro de 2 João. Nós começamos a estudar esse livro semana passada, na última quarta-feira, e nós começamos pela introdução. Ficamos somente na introdução. E nós iremos fazer uma recapitulação e depois vamos entrar nos versículos propriamente dito. 2 João, versículo de número 1 ao versículo de número 13. O João Ferreira de Almeida não colocou capítulo nessa epístola, por isso que não tem capítulo. Então vamos ler 2 João, do versículo 1 ao versículo 13, que nos diz assim: o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado, dentre teus filhos, os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como escrevesse mandamento novo, senão que tivesse desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como viste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto Pai como Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras mais. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saudam. Amém? Vamos orar pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus, nosso eterno Pai,
queremos agradecer ao Senhor por mais essa rica oportunidade, onde estamos, Senhor, nessa casa de oração, com o intuito de louvar o Teu nome, o qual nós já fizemos, de termos comunhão, o qual nós estamos tendo, e agora, Senhor, queremos pedir a iluminação do Teu Santo Espírito, para que o Senhor nos ajude a nós entendermos a Tua palavra de tal maneira que saiamos daqui essa noite edificados, transformados e praticantes da Tua palavra. Assim nós oramos por aqueles irmãos que estão enfermos, pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo, que é o Consolador, esteja consolando e que o Senhor esteja restaurando a sua saúde. Assim nós oramos e pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Ok, podeis assentar-se. Então, queridos irmãos, quarta-feira passada nós começamos esse novo livro de 2 João. E para guisa de introdução, nós fizemos uma introdução desse próprio livro, que eu já vou logo dizendo para os irmãos que essas perguntas aqui vão cair na nossa prova, e muitos erraram com relação ao autor. Então nós aprendemos primeiramente o propósito dessa carta. João, ele escreve essa carta para alertar a igreja acerca da necessidade de se viver à luz da verdade. O propósito dessa carta é que João escreve para que os irmãos venham entender a necessidade de se viver à luz da verdade. Também nós falamos sobre o remetente dessa carta. Eu disse para os irmãos, mais uma vez, vou afirmar, que existe 3 João na Bíblia: João Marcos, João Apóstolo e João Batista. O livro que foi escrito foi pelo João Apóstolo, e muitos caíram na pegadinha, né? Eu coloquei lá João Batista, coloquei João Marcos, teve pessoa que marcou João Batista e o outro João Marcos. É raro porque é João o apóstolo. Dessa mesma forma também, o autor dessa carta é João, o qual ele vai dizer no versículo de número 1, quando diz o presbítero, ou seja, João o apóstolo, o presbítero. Por que João se colocou como presbítero? João é aquele servo que nunca ele trouxe para ele, esse título de apóstolo, diferentemente do apóstolo Paulo, quando ele começa as suas cartas, ele começa a se identificar, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, graça e paz, misericórdia, a Timóteo, meu filho verdadeiro na fé. Aqui não, João, ele se apresenta como o presbítero. Então, o autor aqui dessa carta, ela está oculto, porque não aparece o nome de João, mas sim o presbítero. Nós aprendemos também que João, o presbítero, escreveu essa carta. O destinatário da carta, nós falamos para os irmãos que existem 5 teses que os teólogos acreditam para quem João escreveu a sua carta, essa carta aqui. Já está aí ainda? Os irmãos, pode colocar, Igor? Vai passando aí. Então, a primeira tese foi que João estaria escrevendo para uma mulher cristã e seus filhos. O argumento é que os versículos 1, 4, 5 e 13, eles estão num singular. Por exemplo, quando ele fala assim, o presbítero, a senhora eleita. Ele não fala, ai senhora, então está no singular. A segunda tese, João estaria escrevendo para uma mulher chamada eleita e seus filhos.
Ou seja, quando João diz assim no versículo de número 1, o presbítero, a senhora eleita, alguns comentaristas acreditam que o nome dessa senhora ela é eleita mesmo. Por isso que João escreve essa carta. Então essa foi a segunda tese. A terceira tese, João estaria escrevendo para Maria, uma vez que Maria foi assistida pelo apóstolo desde a morte de Jesus Cristo. Aí nós fomos lá para o livro de João também confirmar. A quarta tese, João estaria escrevendo para uma irmã que hospedava uma igreja em sua casa, o qual nós vimos em 1 Coríntios, várias irmãos que hospedavam uma igreja em sua casa. E o nosso exemplo aqui, segundo esse teólogo, foi de Priscila e Áquila. Nós vimos lá em 1 Coríntios 16, 19. E por último, que é essa tese aqui que nós acreditamos, é que João estaria escrevendo para uma igreja local, uma vez que ele usa várias vezes o plural nessa carta. Por exemplo, o versículo de número 6, João está dizendo assim: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes, está no plural, desde o princípio, é que andeis nesse amor. Versículo de número 8 também, quando João traz para que esses irmãos ficassem, ter cuidado, quando ele diz acautelai-vos, também está no plural. E o versículo de número 10, quando João diz: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais, também está no plural. E por último, o versículo de número 12, quando ele diz: ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quilo fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos, também está no plural. Então, a tese de número 5 é que nós acreditamos. Para quem João escreveu essa carta? Para uma igreja local. Ou seja, por exemplo, quando alguém escreve uma igreja, para Brilho Celeste é uma igreja local, certo? Nós vimos também a divisão da carta. A carta, ela tem 3 divisões, que a primeira vai do versículo de número 1 ao versículo de número 3. A igreja deve conhecer a verdade. Segundo, a igreja deve andar na verdade. Terceiro, a igreja deve permanecer na verdade. Então, no decorrer dessa carta, nós vamos aqui analisar esses 3 ensinamentos. Então, irmãos, aqui foi a nossa recapitulação da introdução de quarta-feira passada. Agora nós iremos eu disse para os irmãos que a carta está dividida em 3 pontos, 3 verdades. Nós vamos dar início com a primeira verdade, que é: a igreja deve conhecer a verdade. Está do versículo de número 1 ao versículo de número 3, quando o apóstolo presbítero diz assim: o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade. Se vocês notarem, vocês vão ver nesses 3 versículos 4 vezes a palavra verdade. A primeira vez está no versículo de número 1, quando diz: a quem eu amo na verdade. Também no versículo de número 1, parte C, quando ele diz: mas também todos os que conhecem a verdade. Versículo de número 2, ele diz: por causa da verdade. E versículo de número 3, parte C, quando ele diz: o Filho do Pai serão conosco em verdade e amor. Então, o apóstolo João aqui, ele se apresenta, como já disse para os irmãos, como o presbítero. Ou seja, ele usou a palavra verdade 4 vezes. Então, esta é a palavra que vai reger toda essa carta.
a igreja aqui, o que estava acontecendo aqui, irmão, nesse contexto? A igreja estava sendo bombardeada pelos falsos mestres. Vocês se lembram lá dos falsos mestres de 1 João? Eram os mesmos falsos mestres que tinham saído dentro da igreja. Qual o apóstolo João vai dizer em 1 João, capítulo de número 2. Vamos voltar aqui para nós vermos quem são esses falsos mestres. 1 João, capítulo de número 2, versículo 19. Eles saíram dentro da igreja. Ele diz assim, 1 João 2,19. Eles, se falando dos falsos mestres, eles saíram de nosso meio, entretanto não era dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, é isso que o apóstolo João está dizendo, que esses falsos mestres, eles estavam empregando dentro da igreja a inverdade. A inverdade, ou seja, a mentira. Eles estavam disseminando as heresias. E qual era as heresias que os falsos mestres estavam colocando dentro da igreja? Vocês ainda lembram? Primeiro, a divindade de Jesus Cristo. Eles diziam que Jesus não era divino. Segundo, a humanidade de Cristo. Além de eles dizerem que Cristo não era divino, que Cristo não era Deus, eles também estavam colocando as suas heresias dizendo que Cristo não era humano. Que Cristo não era humano. Ou seja, eles diziam que poderiam fazer-se o que quisesse com o corpo, porque não acreditavam na humanidade de Cristo. Então, aqui, o apóstolo Paulo está pregando a essa verdade. Mas, irmãos, surge para nós, quando o apóstolo Paulo diz que a verdade deve ser conhecida pela igreja, e surge uma pergunta: o que é a verdade para o apóstolo? O que o apóstolo João está dizendo para nos ensinar o que é a verdade? Ou seja, a verdade representa a realidade em oposição à mera aparência. Eu vou ler uma nota aqui de John Stott, que ele diz assim para a palavra grega chamada verdade, que diz aletheia, que quer dizer a realidade divina, e significa aquilo que é real, em última análise, a saber, o próprio Deus. Então, quem é a verdade aqui que João está dizendo? Sou eu que sou a verdade? Quem é que é a verdade? O irmão Mateus que é a verdade? Ou terceira opção, quem é a verdade? É Deus que é a verdade. Ou seja, ele também continua afirmando que a verdade é a realidade do Deus verdadeiro e vivo. A verdade é a realidade do verdadeiro Deus vivo. Aí, para isso, irmão Aleph e Regina, nós aprendemos lá que eu tenho que provar, né? Eu estou falando que Deus, ele é a verdade, né? Mas eu aprendi ontem no curso lá que eu tenho que provar. Aí a primeira prova, João 14:6. Quem se lembra aí, para nós não abrirmos? Ixi, só a irmã que sabe, é? Vamos lá, João 14:6, o que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aqui está uma prova para dizer que Deus, ele é a verdade.
A palavra de Deus também, ela é a verdade. João 17:17, vocês se lembram? Santifica-os. Rapaz, eu acho que eu vou ligar para o pastor José Gilberto, que quando o auditório não corresponde, o que a gente faz? Essa parte aí ele não ensinou não, né? Ele só ensinou para a gente cativar o público, né? João 17:17 diz: santifica-os. A tua palavra é a verdade. E também o Espírito Santo de Deus que habita em nós, também ele é a verdade. Vamos abrir esse texto aí, irmãos. O que eu estou provando para os irmãos? Que a verdade que João está dizendo para nós conhecermos é Deus. E João é a última prova. Eu dei 2 provas. A terceira prova está em João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Eu estou dizendo que o Espírito Santo também é verdade, irmã Laís. Concorda? Então vamos ver se é verdade mesmo. João 14:16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece. Vós, da Igreja Batista da Fé Brilho Celeste, o conheceis, porque ele habita dentro de vocês e está em vocês. Está em vocês. Então João aqui está dizendo que a igreja deve conhecer a verdade. A igreja deve conhecer a verdade. Então, irmãos, aqui só foi uma pequena introdução para nós aqui destacarmos dentro desse tema. A igreja deve conhecer a verdade. 4 ensinamentos. E o primeiro ensinamento está no versículo de número 1. Olhe para a sua Bíblia no versículo de número 1, da segunda carta de João, quando ele diz: o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Então, o primeiro ensinamento, para nós entendermos o que João está dizendo, que a igreja deve conhecer a verdade, é que nós precisamos, em primeiro lugar, a verdade deve ser conhecida por nós. A verdade deve ser conhecida por nós. Quando ele diz assim, parte B do versículo: mas também todos os que conhecem a verdade. Irmãos, aqui vai a primeira aplicação para nossas vidas. E a primeira aplicação vem em forma de pergunta: você conhece a verdade? Você conhece a verdade? João está dizendo que a verdade deve ser conhecida por nós. E quem é essa verdade que nós acabamos de aprender na introdução? É o próprio Deus. Então a pergunta é: você conhece a verdade? Ou melhorando a pergunta, você conhece a Deus? Era a verdade que João ligava em amor e a igreja, especialmente a verdade acerca de Cristo em oposição aos hereges. Aqueles falsos mestres, eles não conheciam a verdade, eles não conheciam Jesus Cristo. E João Stott, na sua nota, ele diz assim: a comunhão do amor tem a mesma amplitude da comunhão da fé. Ou seja, quando nós conhecemos a verdade,
nós vamos ter essa comunhão de amor e ela vai ampliar na comunhão da fé. Ou seja, depois que João aqui ele anunciou seu amor verdadeiro à igreja, ele afirma que essa saudação era enviada também por todos os que conhecem a verdade. Olha o que diz aí no versículo 1. O presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade. Então, é isso que João está nos ensinando essa noite, que a igreja deve conhecer a verdade. A igreja deve conhecer Jesus Cristo. Não foi isso que ele disse lá no versículo que nós acabamos de ler, ou de falar? Eu sou o caminho e a verdade. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então nós precisamos, irmãos, conhecer a verdade. Se nós conhecemos, nós precisamos aprimorar mais nessa verdade. Warren Wiebe's, um teólogo, ele diz assim: devemos não apenas conhecer a verdade, mas também andar na verdade e viver por amor da verdade. Conhecer a verdade é mais do que concordar com um conjunto de doutrinas. Apesar de tal aquiescência ser importante, significa que a vida do cristão é controlada pelo amor à verdade, pelo amor a Deus. Então, irmãos, o primeiro ensinamento: a verdade deve ser conhecida por nós. A verdade deve ser conhecida por nós. Segundo o ensinamento para o tema "a igreja deve conhecer a verdade", é que a verdade deve estar arraigada em nós. Olha o que ele diz aí no versículo de número 2, parte A. Por causa, não é parte A não, versículo 2, parte A. Versículo 2, parte A. Por causa da verdade que permanece em nós. Por causa da verdade que permanece em nós. O que João está querendo dizer? Que a verdade, Jesus Cristo, deve estar arraigada em nós. Qual é a ideia aqui de arraigada? Pense comigo numa raiz. Todos estão pensando numa raiz? Como é que é uma raiz? A raiz, ela cresce, vai crescendo para baixo, né? Nunca a raiz ela cresce para cima. Ela sempre cresce para baixo. E dificilmente, não é muito fácil arrancar uma raiz de uma árvore. Ou seja, ela está bem enraizada, ela está bem arraigada. Essa é a ideia que João está dizendo, que a verdade deve estar arraigada dentro de nós. Outro exemplo que eu posso dar, os irmãos ou irmãs também, que já soltaram o papagaio. Vocês já soltaram o papagaio? Já, né? Às vezes até algumas irmãs podem ter soltado o papagaio. E em algum momento a linha ela se embola e dificilmente, né, a pessoa consegue desmanchar aquela linha, né? Tem alguns mais habilidosos que conseguem, mas dificilmente depois que ela enrola ali, meu amigo, para tirar. Assim também essa é a ideia de arraigada, como se fosse uma linha toda embolada. Assim também deve ser a verdade. Então João aqui está dizendo que não basta conhecer a verdade, é preciso permanecer nela. Ou seja, um dia
esses falsos mestres, eles professaram a verdade, né? Lembra lá que os falsos mestres eles saíram da onde? De dentro da igreja. Então um dia eles estavam na verdade, essa verdade estava arraigada neles, mas o que eles fizeram? Eles deixaram essa verdade, ou seja, eles saíram de dentro da igreja, eles não apenas vieram de fora da igreja, mas também se levantaram dentro da igreja. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia aí para Atos capítulo 20, versículo 29. O que eu estou dizendo para os irmãos? Que assim como os falsos mestres saíram dentro da igreja, Atos 20, 29. O autor, Lucas, foi que escreveu esse livro, ele diz algo para confirmar a nossa tese, ou a minha tese, a que eu preciso provar, né? Para dizer que os falsos mestres que estavam arraigados com a verdade, um dia eles deixaram essa verdade. Atos 20, 29, quando ele diz: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos ou lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Falando dos falsos mestres. Olha o versículo de número 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Então aqui está a prova que esses falsos mestres, eles saíram dentro da igreja, pregaram heresia e deixaram a verdade. Então qual é a aplicação que nós tiramos aqui para nossas vidas? Irmãos, se um dia alguém dessa igreja apostatar da fé, eu não digo com certeza, mas eu digo com toda certeza, que deixaram a verdade que estava arraigada e conseguiram, como uma linha de papagaio, desenrolar essa linha e foram para o outro evangelho. Saíram de dentro da igreja, né? Como eu disse em uma das minhas falas, né? Eu lembrei até de um irmão, congregava numa igreja batista e tinha uma igreja universal na frente da igreja batista. Esse irmão saiu da igreja batista, atravessou a rua e passou a congregar na igreja universal. Ele estava arraigado com essa verdade, ele desarraigou dessa verdade e foi e apostatou da fé, como se fosse o falso mestre. Então, a verdade não estava arraigada nesses falsos mestres. Por conseguinte, eles não permaneciam na verdade. Há muitos hoje que apostataram da fé, abandonando a verdade que um dia professaram. Vocês conhecem algum tipo de crente nessa situação? Que estava arraigado na verdade e desarraigou? Não existe essa palavra? Cadê o matemático? Desarraigou? Ou saiu da verdade, vamos pegar uma mais fácil aqui. Saiu da verdade. Então, irmãos, segundo o ensinamento a verdade deve estar arraigada em nós. Terceiro ensinamento, versículo 2, parte B. Quando o presbítero chamado João diz assim: e conosco estará para sempre, O terceiro ensinamento é que a verdade deve permanecer em nós. Primeiro, a verdade deve ser conhecida por nós. Segundo, a verdade deve estar arraigada em nós. Terceiro, a verdade deve
permanecer em nós. A verdade deve permanecer em nós, não apenas por um tempo, mas para sempre. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. Vocês conhecem algum crente que começou bem, mas terminou mal? Então não basta somente começar bem, tem também que terminar bem. Para isso, para a prova, nós temos aqui o nosso irmão Paulo. O que é que eu estou dizendo para os irmãos? Que a verdade, vamos pegar primeiro Atos, que é também a palavra de Paulo, que a verdade deve permanecer em nós. O que é que eu estou dizendo? Que não devemos somente começar bem, devemos também terminar bem. Atos, capítulo 20, e versículo 24. Nós temos aqui uma prova quando tiverem público, não vai dizer prova não, tá? Só estou fazendo o esboço daquilo que nós aprendemos ontem, mas não é para dizer prova não, tá? Estou dizendo o esboço que ele deu para nós lá. Atos 20, 24. Paulo diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que ele não considerava a vida dele preciosa para ele mesmo, mas o que ele gostaria? Que completasse a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. A pergunta é: será que Paulo completou? Nós temos aqui o próprio Paulo dizendo, 2 Timóteo, a pergunta é: será que Paulo completou a sua carreira? 2 Timóteo 4, 7. Segunda Timóteo 4, 7. Vamos pegar do versículo 6. O apóstolo Paulo aqui se despedindo, e já sabia que ia morrer, e ele vai dizer no versículo de número 6, do capítulo de número 4 de 2 Timóteo. Vai coçando minha mão, será que é dinheiro ou é bolo? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Não combati o bom combate, nem completei a carreira, e nem guardei a fé. É assim? Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Temos a promessa: já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas para vocês da Igreja Batista da Fé Brilho Celeste, também a todos quanto amam a sua vinda. Então o apóstolo Paulo aqui, ele permaneceu na verdade, e ele morreu com essa verdade, ele estava arraigado com essa verdade. Então o apóstolo Paulo começou e terminou na verdade, ou seja, ele permaneceu na verdade. Então é isso que João está dizendo, que a igreja deve permanecer na verdade. Quando ele diz: convosco estará para sempre. Estará para sempre. João diz que a verdade precisa permanecer na igreja, aplicando o Batista da Fé Brilho Celeste. Uma vez que ela, a Igreja Batista da Fé Brilho Celeste, é a coluna e baluarte da verdade. A Igreja Batista da Fé Brilho Celeste, segundo o apóstolo Paulo, 1 Timóteo 3,15, diz que a igreja é a coluna
baluarte da verdade. E se a Igreja Batista da Fé Brilho Celeste, ela é a coluna, ela é o baluarte da verdade, ela vai ter que permanecer na verdade. Caso algum de nós, ou todos, nos apostatemos da fé, nós não vamos permanecer nessa verdade. Então esse é o terceiro ensinamento. E o nosso tempo acabou, Igor Lohan. E agora, o que eu faço? O que eu faço? Deixo para a semana que vem. Simples. Ok? Ou deixo para fevereiro. Melhor deixar para fevereiro, né? Então, irmãos, nesses 2 minutos que eu tenho, fazendo um pequeno resumo. O que nós aprendemos? Destacamos aqui 4 ensinamentos, porém só aprendemos 3. Em primeiro lugar, a igreja deve ser conhecida, a verdade deve ser conhecida por nós. Procure conhecer a Deus. Segundo, a verdade deve estar arraigada em nós. Não se desfaça dessa verdade. Se embole mais com essa verdade. E uma forma de ser mais arraigado é lendo a palavra de Deus. Lembra que a verdade é o próprio Jesus Cristo. E como é que nós iremos conhecer a Ele se nós não lemos a palavra de Deus? Por isso que hoje há essa dificuldade, né, que o crente ele não conhece a Jesus Cristo. Irmão, nós precisamos conhecer quem nós adoramos. Nós precisamos conhecer quem nós amamos. Nós precisamos conhecer a quem nós oramos. E quando isso não acontece, está no ensinamento de número 3. A verdade, muitas das vezes, ela não permanece em nós, porque nós não conhecemos o autor e consumador da nossa fé e da verdade, o próprio Deus. Então, que Deus aplique nos nossos corações. Se o Senhor quiser, nós vamos estar aqui novamente, quarta-feira que vem, para darmos continuidade. Amém? Oxe, esse amém, né? O último ensinamento que ele disse lá, né, que a mensagem fez a comparação de um foguete, de um foguete, né? Aquele foguete de ano novo, né? Uma coisa bonita, né? Faz, né? Cadê o carrinho? O carrinho que imita, né? Assim que deve terminar a mensagem. Eu terminei a mensagem desse jeito? Ou já tem alguém dormindo aí? Se tiver alguém dormindo, meu irmão, a mensagem tem que ser igual um foguete, né? Soltar foguete na mensagem, porque todos entenderam, compreenderam e estão gostando. Ok, irmãos? Até coloquei lá no grupo, lá também, preste uma caneta aí. Está em PDF, tá a apostila lá. Se vocês quiserem aprender a arte de falar, tem umas dicas muito boas lá. Preste uma caneta aí, para aprender, aprimorizar mais.